Fala pessoal, hoje vamos fazer uma análise aí novamente dos fundamentos do preço do Bitcoin, né? Isso é muito importante para você saber qual é a perspectiva do Bitcoin aí para o curto e médio prazo, né? Tendo em vista que o Bitcoin, os fundamentos deles, fundamentos de preço deles são muito importantes para você fazer uma análise, né? Para se manter, manter sua posição ou retirar, não se manter posicionado, não se manter exposto ao mercado, né? Tendo em vista que devido a ser um código aberto, um livro razão aberto, a gente consegue ter acesso a todos os dados de negociação dentro do Bitcoin, né? Então, semana passada o Bitcoin atingiu aí a sua máxima histórica, rompeu o último topo aí dos US$ 64.000 e aí atingiu a marca dos US$ 66.000, quase US$ 67.000, né? Então vamos dar uma olhadinha agora nos fundamentos de preço do Bitcoin. Então aqui é o Open Interest, né, dos contratos futuros, tendo em vista que semana passada foi anunciado um ETF de contratos futuros de Bitcoin lá nos Estados Unidos, né, e isso aumentou em muito aí, o nível de alavancagem dos contratos futuros do Bitcoin, né? Então a alta aí de 265%, isso nos mostra uma grande demanda pelos contratos futuros de Bitcoin, então trouxe aí para o mundo das criptomoedas muitos investidores institucionais e também fundos de pensão, né? Fundos de pensão são fundos muito cautelosos, porque eles mexem com o dinheiro de aposentadoria das pessoas, né? Então, normalmente, eles procuram ativos mais seguros, né, para que não sofram com uma certa volatilidade, porque está mexendo com o dinheiro da aposentadoria das pessoas. Então, caso eles percam esse dinheiro, tenham uma desvalorização muito grande, né, eles vão ser muito cobrados, né, porque são o dinheiro da aposentadoria das pessoas. Então, vamos olhar aqui também o volume de negociação dos contratos futuros lá na Bolsa de Chicago. Podemos ver aí que atingiu 7 bilhões, né, em um único dia, né, que foi o dia do lançamento do ETF de Bitcoin, né, um aumento aí de 490 milhões acima do último topo de negociação que havia atingido anteriormente. Então a gente pode ver aí uma demanda muito alta, né, pelo Bitcoin dos institucionais, né? Isso é muito favorável aí para o preço do Bitcoin em si. E aqui é o funding rate, né, é a taxa de financiamento do Bitcoin. O que isso significa? Né, quando esse gráfico aqui, quanto mais verde ele fica, quanto mais alto atingir esse patamar, significa que as pessoas estão pagando mais para entrar nesses contratos futuros, né? A taxa de financiamento fica mais cara. Isso significa otimismo do mercado, né? E quando ela está vermelha aqui, significa que ela fica negativa. Então as taxas ficam negativas para atrair investidores, quer dizer que eles não estão querendo, né, pagar para entrar nos contratos futuros. Então a gente pode ver aí, que nos últimos dias aí subiu bastante o funding rate, a taxa de financiamento, né? Então o mercado está muito otimista, né, com essa entrada do ETF aí e a entrada de investidores institucionais também. Agora vamos ver aqui o percentual de utilização de margem com criptomoedas, né? Então, quando você vai abrir um contrato futuro, você pode utilizar como garantia, como margem, tanto criptomoedas quanto moedas fiduciárias ou também títulos, né, do governo. Então a gente pode ver aí que antes se utilizava muito mais criptomoedas para fazer essas operações nos contratos futuros, né? E a gente viu agora que principalmente com essa entrada do FTF de Bitcoin aí, tem sido muito mais utilizado, né, ativos menos voláteis. Isso traz mais segurança aí para essas alavancagens, essa certa alavancagem do mercado. Porque tendo em vista quando você utiliza criptomoedas que são muito voláteis, né, por exemplo, você deixa de garantia lá US$ 1.000 para estar abrindo um contrato futuro, né? E, por exemplo, essa criptomoeda que você deixou de garantia sofre uma queda de 30%. Então, aquela garantia de US$ 1.000 agora só vale 700. Já com esses outros ativos, eles são menos voláteis, eles mantêm mais o seu preço, né? E isso é mais saudável, porque tem menos risco de liquidação, né? Então, traz uma alavancagem mais saudável para o mercado e corre um menos risco aí, de sofrer os comprados sofrerem liquidações e catapultar o preço do Bitcoin para baixo, né? Porque quando eles estão comprados e alavancados, caso ocorra uma queda muito brusca no preço do Bitcoin, eles são obrigados a vender essas posições, né, para poder pagar o seu prejuízo. E quando eles começam a vender, então vai impulsionando o preço do Bitcoin ainda mais para baixo, né? Então essa alavancagem mais saudável é muito, muito importante para o preço do Bitcoin, né? E aqui, esse gráfico aqui é muito importante. Ele mostra qual que é a quantidade de Bitcoin que estão nas mãos daqueles detentores de longo prazo, né? Então esses detentores de longo prazo, normalmente, é muito mais difícil de você comprar um Bitcoin deles porque eles não querem se desfazer do Bitcoin, né? São aqueles que acreditam na tese do Bitcoin em si, né? Então a gente pode ver aqui que a acumulação do Bitcoin tem sido muito forte, né?
Então aí já atingimos mais de 13 milhões de moedas nas mãos dessas pessoas que estão há bastante tempo segurando o Bitcoin. E a gente pôde ver ali que nas últimas semanas estava ocorrendo uma certa realização, né? Essas pessoas que estavam com o Bitcoin há bastante tempo estavam vendendo para realizar lucro. Porém, depois dessa entrada do ETF aí, os detentores de longo prazo começaram a acumular mais criptomoedas. Então, isso quer dizer que essas pessoas, né, que têm muito dinheiro na mão, eles estão acreditando numa alta, né? Então, é muito importante a gente sempre olhar os grandes investidores, né, porque são eles que determinam qual vai ser a direção do mercado. Então, se os detentores de longo prazo estão otimistas, é para você também ficar otimista, né? Agora, vamos olhar aqui o outro gráfico que mostra aqui a dormência do Bitcoin. Então a gente pode ver aí que essa é uma linha aqui que normalmente abaixo dela significa que está tendo uma acumulação, e quando está acima significa que os detentores de longo prazo estão se desfazendo, realizando lucro, né? Então a gente pode ver aqui que na última semana ela estava superando aí essa linha, porém depois dessa entrada do ETF ela já está voltando e voltando a patamares abaixo da linha azul, né? Então isso é importante também para o preço do Bitcoin, mostrando aí o otimismo, né? A gente pode ver que teve uma grande acumulação aqui na queda do Bitcoin. Então os grandes investidores fazem isso, começam a realizar lucro quando o Bitcoin começa a subir, né? E quando ele cai, eles vão acumulando mais moedas, né? Para adquirir mais Bitcoins e depois, consequentemente, numa nova alta, realizar mais lucro, né? Por isso que eles cada vez ficam mais ricos, né? E aquelas pessoas, os investidores iniciantes aí acabam comprando no topo, né, quando esses investidores já estão se desfazendo das suas moedas, né, e eles que mandam no mercado porque eles têm a maior quantidade de bitcoins. Já neste outro gráfico aqui a gente pode ver a acumulação com relação à idade das moedas, né? Então a gente pode ver que quanto mais acima aqui significa que são detentores de longo prazo, né, e quanto mais abaixo aqui são detentores de curto prazo. Então a gente pode ver aqui que os detentores de curto prazo estão acumulando moedas, né? Então isso é interessante de se ver, porque esses iniciantes estão criando maturidade no mercado, estão começando a acumular Bitcoin, né? Então a gente pode ver aí tanto otimismo tanto dos detentores de longo prazo quanto os de curto prazo também estão otimistas, certo? E aqui significa, quando está acima dessa linha 1 aqui, significa que as realizações de lucro dos short term holders, dos detentores de longo prazo, né, estão com lucro. E quando está abaixo dessa linha aqui, significa que eles estão vendendo bitcoins com prejuízo, né? E o que acontece quando essa linha começa a trabalhar muito abaixo aqui? Significa capitulação, quando eles são obrigados, meio que obrigados a vender, né, tanto por questões financeiras, né, ou para evitar um maior prejuízo. Então a gente pode ver que essa linha ela também trabalha, né, como suporte e resistência do preço do Bitcoin, né? Então a gente pode ver aqui que normalmente quando chega próximo dessa linha aqui num mercado de alta, a realização com lucro, né, ela vem diminuindo, chega a zero, e aí normalmente essas pessoas param de vender Bitcoin, né? Isso é importante também, porque essas pessoas também têm uma certa quantidade de Bitcoin, né, se juntar todas, então eles se pararem de realizar essas vendas, né, devido não estar tendo mais lucro, é interessante para o preço do Bitcoin, porque eles começam também a acumular. Então a gente pode ver aqui que depois dessa realização aqui de lucro dos detentores de curto prazo, aí chegou próximo a um aqui onde eles iriam começar a ter prejuízo, aí eles já pararam de vender, né, e esperando aí mais uma alta no preço do Bitcoin para poder realizar o seu lucro, né? Não estão querendo realizar no prejuízo porque estão otimistas com o mercado. Aqui, esse gráfico aqui é interessante, ele é desenvolvido pelo maior analista on-chain de todos os tempos, que é o Willy Woo. Então ele desenvolveu essa métrica aqui para definir qual é o pico máximo que o Bitcoin pode chegar, né? Qual o preço máximo. E esse modelo aqui, ele já determinou 4 outros picos, certo? Os maiores picos de preço do Bitcoin. Então a gente pode ver aqui que quando chega próximo aqui dessa linha, normalmente o mercado já está num preço exagerado, né? E agora a gente pode ver que o Bitcoin trabalha bem, bem longe dessa linha aí, né? Então tem tem uma margem grande ainda para subir o Bitcoin. Já este outro gráfico aqui, quando a linha está em tendência de alta, aqui significa uma acumulação e holding, né, que as pessoas estão acumulando Bitcoin, né, e quando está numa tendência de baixa, significa que as pessoas estão vendendo suas moedas, né. Normalmente eles vão vendendo para os iniciantes, aqueles que estão querendo entrar no mercado que estavam de fora,
né? Então isso significa o gasto das moedas antigas, né? Então a gente pode ver aí que está numa forte tendência de alta aí, né? Então significa muita acumulação de bitcoins, né? Então muito otimismo no mercado. O mercado continua aí com uma forte fundamento de tendência de alta. Vamos olhar este outro gráfico aqui, desenvolvido por um outro grande analista on-chain, né? Então isso aqui mede a temperatura de preço do Bitcoin. Então, quando a temperatura de preço do Bitcoin fica muito alta, significa um otimismo exagerado, né? Então, quando ele começa a chegar em topos aí, significa que o otimismo já está exagerado. Isso pode ser ruim para o preço do Bitcoin, porque quando se chega num pico de euforia, né, normalmente o mercado começa a dar uma lateralizada e depois ele despenca, né? E já essas aqui são outras bandas, as bandas de preço, né? E o que significa basicamente? Quando está perto da linha vermelha aqui, significa que o preço do Bitcoin já atingiu patamares aí que significa que ele está caro, né? Perto da linha vermelha e da amarela, né? E quando ele está próximo aqui ou abaixo da linha verde, significa que o preço do Bitcoin ainda está em bons patamares para compra, né? Que ele ainda tem espaço para crescer, para se valorizar. Então a gente pode ver aí que o Bitcoin ainda trabalha muito próximo ainda da linha verde, significando que ainda existe espaço para o Bitcoin crescer, né? Para ter uma mais valorização. Então estes aqui são os gráficos de análise on-chain, análise do fundamento do preço do Bitcoin, né? Então a gente pode ver que o mercado ainda continua otimista, o ciclo ainda é de alta e muito provavelmente nós vamos atingir os patamares dos 100 mil dólares, aquele patamar definido pelo modelo Stock to Flow, que analisa aí o estoque, né? E o estoque e o fluxo de moedas do Bitcoin, já que elas são conhecidas, então um modelo matemático que determina qual seria o preço justo do Bitcoin, e atualmente o preço justo do Bitcoin é de 100 mil dólares, né? E o pico máximo de euforia do mercado seria aos 200 mil dólares. Então, chegando próximo desses preços aí, é bom diminuir as exposições, porém, no preço atual, o Bitcoin ainda, pelo que a gente vê, né, dos detentores de longo prazo, até dos de curto prazo, é de otimismo, é de alta, né? Então a gente tem espaço para crescer aí em questão de valorização do Bitcoin. Então essa era a análise que eu queria passar para vocês. É muito importante acessar este site aqui, que é o Glassnode, né? Ele sempre passa essas análises on-chain dos fundamentos do Bitcoin. Então sempre fique alerta às análises do Bitcoin. E era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, me seguir e tamo junto.